Sabe quando você está rolando o feed e sente que todo mundo descobriu o segredo do sucesso? Menos você? Parece que todo mundo ao seu redor está prosperando, alcançando metas inimagináveis e vivendo uma realidade perfeita, enquanto você continua aí, parado no mesmo lugar. Preste atenção e me diz uma coisa. Se eu te disser agora que dá para enriquecer em apenas 3 dias, ou mudar o seu código genético e o seu DNA, apenas com a força do pensamento, você acreditaria em mim? Provavelmente não. Mas e se o cara te falar exatamente isso, só que de dentro de um carro de luxo importado, vestindo um terno sob medida e um relógio caro no pulso? Ou até mesmo ali, em cima de um altar, dentro de uma igreja? O que muda na nossa cabeça quando o cenário é desenhado e moldado para nos impressionar? Essa encenação faz promessas absurdas passarem a soar como verdades absolutas e perfeitamente normais. Ainda mais quando temos o sentimento de inferioridade causada pela constante comparação com as falsas vidas perfeitas das redes sociais. Antes de continuarmos, deixa eu te dar um alerta muito importante. Este vídeo não é um ataque aos profissionais e palestrantes sérios, nem ao desenvolvimento pessoal legítimo, à busca por evolução ou à terapia de verdade. O que vamos desmascarar aqui é uma indústria bilionária, um mercado oportunista que lucra e se alimenta diretamente do desespero, da vulnerabilidade e da boa-fé humana. A pergunta que fica é: em que momento da história a nossa vontade de melhorar de vida foi sequestrada e transformada em uma autocobrança cruel, onde se você fracassar, a culpa é unicamente sua? Para entender como essa bola de neve se transformou em um mercado sem escrúpulos, precisamos olhar para trás e entender que nem sempre o cenário foi essa bagunça que vemos hoje. E tudo começou no esporte. Na década de 1970, o ex-tenista norte-americano Timothy Gallwey publicou um livro chamado O Jogo Interior do Tênis, defendendo que o autoconhecimento poderia ajudar uma pessoa a melhorar suas habilidades e o seu rendimento. Anos depois, o psicólogo Martin Seligman criou a psicologia positiva, que tinha uma proposta bem pé no chão: focar nas coisas que deram certo e usar o otimismo realista para impulsionar o desenvolvimento humano. Na teoria, o coach nasceu com o objetivo claro de ajudar o cliente a traçar uma meta e achar um caminho para chegar nela, servindo como um processo estruturado de desempenho pessoal e profissional, sem ter nenhuma relação com a psicoterapia. Mas a raiz do problema surge com a chegada do modelo econômico neoliberal no mercado de trabalho. Grandes empresas perceberam que podiam usar a pressão como uma ferramenta para produzir mais. E é exatamente aqui onde nascem ambientes corporativos sufocantes, que estão presentes até os dias atuais, cheios de metas impossíveis, onde o chefe ou o patrão usa o medo dos funcionários de serem demitidos para fazê-los trabalhar dobrado. E foi justamente nesse cenário, quando a pessoa se vê desesperada após uma demissão ou completamente estressada pela pressão corporativa, que o mercado de palestras cresceu e a figura do coach ganhou força. De acordo com especialistas, o problema é que o coach pode desorientar o cliente e vender a ilusão de que o culpado por sua demissão é puramente ele mesmo, ignorando as falhas do próprio sistema econômico e corporativo, como chantagens, manipulações e injustiças. Esse foi o estopim para uma enorme perversão. Em que momento a busca natural e saudável por melhorar de vida virou essa autocobrança esmagadora que sentimos hoje, onde se qualquer coisa der errado no seu dia, a culpa é 100% sua?
O mercado comercial manchou o nome da psicologia positiva e passou a vender a ideia de que qualquer um pode conquistar qualquer coisa na base da força do pensamento, criando uma felicidade de fachada que ignora as nossas limitações. O psicólogo e psicanalista Christian Dunker descreve perfeitamente esse perigo, ao apontar que essa lógica cria uma confusão cruel, a de culpar alguém que já está vulnerável, fazendo-o acreditar que uma situação complexa tem uma resposta simples. Fala que fazendo uma coisa muito fácil, as moléculas de riqueza do seu corpo vão ser ativadas. Fala que vai ter um jeito de, meio desta selva de complexidade, a gente ter uma atitude muito simples e completamente resolutiva. Eu diria, em geral, completamente equivocada. Essa lógica cruel abriu as portas para o aparecimento de promessas cada vez mais bizarras e perigosas na internet. Mas, diante de tanta pressão para ter sucesso, o que acontece quando as promessas de metas realistas são substituídas por fórmulas mágicas e milagres quânticos vendidos em tela de smartphones? Diante de um mercado com esse tamanho e poder, até onde vai o limite do absurdo? Este é o cenário onde nascem os chamados pseudos-gurus quânticos, oportunistas que usam termos científicos de forma totalmente distorcida para prometer milagres nas redes sociais. Esses pseudos-gurus vendem a ideia absurda de que é possível reprogramar as células e o próprio DNA através do mindset, ou seja, da sua forma de pensar. Para esses gurus, tudo o que acontece na sua vida é fruto da sua mente. Se você mudar o modo como vê o mundo, automaticamente o dinheiro e o sucesso aparecem. Mas o perigo real dessa filosofia não está em apenas perder dinheiro, está na confusão mental e racional que ela pode causar, onde o praticante é ensinado que ele ainda não alcançou suas metas pessoais e profissionais porque ainda não desbloqueou todo o seu potencial mental, com as fórmulas mágicas e gatilhos milagrosos que lhes serão ensinados. E que depois de aprendidos, tudo aquilo que se desejar estará a um passo de distância, ou melhor, a um gatilho de distância. Tome banho todos os dias às 4 horas da madrugada por 3 meses. Mentalize uma piscina cheia de dinheiro por 10 minutos antes de dormir. Faça operações na bolsa de valores sempre vestindo um terno. Essas poderiam facilmente ser frases usadas por charlatões. Tomar banho e meditar realmente parece ser saudável, mas não significa que, ao fazer isso, você irá desbloquear 100% do seu potencial cerebral. E se fantasiar com roupa social, também não. O que parece é que um conceito verdadeiro e estabelecido, como tomar banho ou mentalizar algo de forma positiva, é distorcido ou usado como base para sugerir que existe um segredo quântico por trás. E se fizer de uma forma correta, você vai atingir o auge da sua atividade mental. Você desbloqueia novos conhecimentos em seu mindset. Então, de repente, num passe de mágica, você aprende estratégias complexas de investimento e empreendedorismo. Conhecimentos que levaria anos de estudo e experiências apenas adquiridos com a prática para se aprender. Mas num passe de mágica da noite para o dia, você já estará apto para fazer negócios e se tornar rico. Esses pseudos gurus tentam te convencer de que é possível se curar de doenças graves apenas com a força do pensamento, vendendo a ideia perigosa de que médicos e remédios são para tolos. E agora vem a cereja do bolo. Aprende até como conquistar mulheres e facilmente levá-las para a cama. Para os mais tímidos, pessoas com falta de autoconfiança ou jovens isolados em bolhas de internet, essa premissa soa como um bilhete premiado para o trem da vida amorosa. Por mais engraçado e absurdo que pareça, essas filosofias já deixaram de ser piadas. Pessoas fragilizadas ou com falta de uma personalidade forte, com um bom senso crítico, ou simplesmente pessoas em um momento de crise, passam a enxergar esses ensinamentos como uma fuga da realidade, uma espécie de escape
para um problema que a pessoa já não sabe como resolver. Ou até sabe, mas é algo dolorido de se encarar de frente, usando ferramentas e ações comuns. Mas como esses pseudos gurus atraem tantas vítimas? O que ocorre é que existe um cenário perfeito para esses oportunistas. Primeiro, pessoas fragilizadas ou passando por momentos de crise, ou apenas pessoas que não querem realizar o sacrifício para se obter um resultado. Segundo, hoje as pessoas já não se contentam mais com uma vida comum, não querem ter um carro comum, um emprego comum, querem ser estrelas, influencers, pessoas com renome e com um alto destaque social. Afinal, o Instagram nos vende essa ideia de que todo mundo tem essa vida, e o único a não ter é apenas você. E terceiro, não menos importante, falsos gurus oportunistas. Percebendo que as pessoas não querem uma vida comum, passam a te vender algo tentador e muito bem arquitetado. Se vestem como pessoas bem-sucedidas, alugam carros e mansões de luxo e vendem falsa solução, sem base ou experiência alguma, utilizando apenas frases de efeito e ensinando que é uma pessoa desperta, que descobriu o segredo de tudo e que vai lhe ensinar a viver como um nômade próspero, viajando pelo mundo e fazendo dinheiro, conquistando qualquer mulher que lhe seja atraente e de brinde, se quiser aprender a nadar ou pilotar um avião apenas com a força da mente, por que não? Para deixar mais claro toda essa ideia, iremos fazer uma analogia. Este é um computador, uma máquina espetacular criada pelo homem. O computador possui um processador que faz cálculos e usa e administra outros recursos. E também tem um HD, que permite armazenar dados de qualquer fonte, que podem ser acessadas a hora que quiser. Existe também os programas de computadores, que podem ser instalados a partir de uma mídia física, como um CD, ou baixados da internet de algum site específico. Para criar esse vídeo que você está assistindo agora, eu utilizei dois programas principais, um editor de vídeo e um gravador de áudio. Então, com um pouco de conhecimento e prática, eu consigo usar o computador e seus programas para criar vídeos documentários, como esse que você assiste agora. Agora, vamos para o corpo humano, que não deixa de ser uma máquina, porém muito mais complexa que um computador. Um organismo vivo, com várias ferramentas inteligentes, uma dependente da outra, e todas trabalhando em conjunto com uma sincronização perfeita. Esse é o cérebro, um dos órgãos vitais, capaz de armazenar dados em sua memória. O cérebro pode acessar e processar esses dados de informações em instantes, como uma lembrança de 20 anos atrás, ou como pilotar um carro. E é aqui o ponto mais importante dessa explicação. As vítimas desses pseudos gurus, ingênuas e impressionadas pela encenação de carros de luxo, ternos, relógios, número de seguidores, passam a enxergá-los como uma espécie de guru ou profeta. Mindset de sucesso, seja o melhor, prosperidade, poder financeiro, você tem tudo isso dentro de você. Onde eles são detentores de programas e conhecimentos exclusivos, que ensinam a mudar de vida e alcançar qualquer objetivo, e que uma vez aprendidos e armazenados em seu cérebro, nunca mais se apagará. Assim, as vítimas desses oportunistas pensam da seguinte forma: se eu comprar esse curso de R$4.000, vou aprender tudo, inclusive esses 4.000 podem se pagar na primeira semana, assim que eu aprender a colocar em prática. Felizmente, eu sei que nesse ponto do vídeo, algumas pessoas irão dizer: ah, mas só cai nessa quem é trouxa, quem é tolo. Eu que não caio nessa. Porém, lembre-se que vivemos no país do carnaval, do futebol e da guerra cultural, onde parte da população são carentes de informação e pensamento crítico, onde muitas pessoas estão mais preocupadas e revoltadas com o Brasil fora da Copa do que com leis cada vez mais absurdas. Mais antenadas e interessadas em entender polêmicas envolvendo influencers do que dar atenção em notícias de fraudes imperdoáveis, como descontos indevidos na aposentadoria dos idosos. Uma nação onde não é raro encontrar um pai de família que usou o dinheiro do aluguel em apostas esportivas, na esperança de um milagre, em vez de garantir o sustento da casa. Essa busca desesperada por respostas e resultados fáceis transformou o país em uma verdadeira fábrica de ilusões, alimentando o chamado empreendedorismo de palco. Existe uma piada corrente em nosso país:
que, se você ficar desempregado, você vira coach ou motorista de aplicativo no dia seguinte. Mas a realidade por trás desse meme é trágica. Cursos de final de semana prometem formar profissionais da noite para o dia, sem qualquer estudo ou preparo adequado. Salas com centenas de jovens e necessitados são transformadas em verdadeiras ratoeiras, onde pessoas investem o fundo de garantia da demissão e todas as economias de uma vida com a falsa esperança de enriquecer, consumidos por promessas que não possuem embasamento científico algum. O mercado de guru está tão inflamado que um tipo de golpe específico está ficando cada vez mais comum. Golpistas clonam a rede social de conceituados investidores e profissionais de finanças sérios, mudam apenas um caractere no nome e usam a mesma foto de perfil, publica exatamente os mesmos posts e compram seguidores para passar mais credibilidade. Depois disso, a arapuca já está armada. Enviam mensagens diretas no privado, oferecendo opções de investimento em criptoativos, com uma alta margem de retorno e um baixo risco de perda. E pessoas ingênuas, impulsionadas pelo desejo de riqueza expressa, caem no golpe como crianças indefesas. Mas se o problema parece estar fora de controle e uma grande conscientização a nível nacional parece ser necessária, o que fazer quando essas práticas chegam até em locais que deveriam ser sagrados? Você já reparou que o discurso de palco dos coaches cruzou a linha sagrada e agora está ditando as regras dentro de muitas igrejas? Essa é a pergunta que muitos estudiosos e fiéis têm se feito, ao notar como a busca pelo sucesso financeiro e social começou a influenciar e até moldar como as pessoas enxergam e praticam a fé. O fenômeno mostra que a cultura coach não entrou nas comunidades religiosas apenas como uma ferramenta saudável de gestão de pessoas ou de administração de recursos, com o intuito de potencializar os ensinamentos do cristianismo ou apenas impactar na forma construtiva na vida dos fiéis, mas sim alterando o próprio alvo e o sentido do cristianismo. Em vez de focar na espiritualidade profunda e nos ensinamentos bíblicos, passa-se a usar a religião e os ideais da fé como um meio para falar com as massas e alcançar popularidade e prosperidade material e individual. Alguns desses coaches gospel realizam o que os analistas chamam de uma fake news gospel. Mas quando eles usam esses textos, eles usam tirando do contexto. A filosofia coach fala algo que o evangelho, a fé já fala. A grande questão é que tem coisas que eles falam que é uma deturpação da proposta do evangelho sobre aquelas coisas. A nossa fake news gospel, né? Eles pegam textos sagrados bem conhecidos, como passagens do livro de Provérbios, ou a parábola dos talentos, e os utilizam totalmente fora do contexto original. Escolhe-se apenas o que agrada aos olhos e o que valida a ambição financeira do ouvinte, ignorando o sentido histórico das escrituras. Ou seja, o coach não entrou na igreja por meio do método, mas entrou pelo alvo. Nós vamos agora usar de alguma forma a religião e os ideais do cristianismo como um jeito de alcançar o mesmo objetivo que os coaches querem gerar em você. Aperfeiçoamento pessoal, sucesso financeiro, sucesso psicológico. E essa, a gente acredita, é uma grande deturpação do que é o cristianismo que é apresentado na escritura. Diante disso, cria-se um confronto direto com alertas milenares da própria Bíblia, como os deixados na carta de Timóteo, no Novo Testamento, que afirma categoricamente que aquele que deseja enriquecer a qualquer custo acaba caindo em ciladas e muitas dores. Para a lógica de alguns coaches gurus de altar, esse tipo de aviso simplesmente não existe, pois ele sabe que esse tipo de ensinamento quebraria a ilusão do enriquecimento rápido. E esse tipo de verdade e lição de moral é justamente o que o público não quer ouvir. Eles preferem escutar absurdos que sejam agradáveis aos ouvidos. Sabendo-se disso, continuam a pregar a famosa teologia da prosperidade, onde conceituados teólogos afirmam que, em determinadas interpretações, podem colocar a prosperidade material acima da espiritualidade, priorizando o enriquecimento pessoal do que a própria santificação. Enquanto na própria Bíblia há o exemplo de Paulo, que possuía uma extrema fé, mas que mesmo assim não teve uma vida material próspera, vivia apanhando, não tinha casa própria,
nem onde morar. Então, é um erro você dizer que Deus sempre nos dá prosperidade financeira e de saúde. Deus faz isso quando Ele deseja. E nós, portanto, não podemos forçar a Deus, nós não podemos exigir de Deus. Nós devemos servir a Deus, amar a Deus, contribuir como expressão da nossa gratidão e se Deus quiser nos retribuir, Ele vai fazer. Senão, Ele continua sendo Deus. E o reflexo de toda essa deturpação você provavelmente já viu em alguma rede social. Além dos falsos gurus gospel, ostentando casas, relógios, carros, estilos de vida luxuosos e rostos transformados por procedimentos estéticos e botox, um dos exemplos mais absurdos que mais gerou críticas e divisão de opiniões foi no ano de 2025, com a Igreja Batista da Lagoinha, localizada em Alphaville. Na ocasião, existia a possibilidade de comprar um pacote VIP, onde os membros com mais dinheiro pagam um valor mensal para ter seus assentos reservados, mais perto do altar, ter banheiros exclusivos e até acesso a um camarote com petiscos, guloseimas, sucos e refrigerantes. O caso gerou tanta repercussão que a diretoria da igreja encerrou essa prática de exclusividade. Toda essa bagunça e deturpação da santa doutrina nos leva a um paralelo muito antigo, uma analogia que resume perfeitamente o perigo de terceirizar nossas decisões para esses novos guias espirituais digitais, a história do Éden. Essas promessas de atalhos fáceis para o topo e receitas prontas para a felicidade são idênticas à proposta da serpente para Adão e Eva. Algo que de primeira parece incrivelmente agradável, vantajoso e aprazível aos olhos, mas que no fundo esconde uma grande cilada que afasta a pessoa da sua essência real. Depois de ver essa infiltração nos altares, no bolso e na mente das pessoas, de quem é a verdadeira responsabilidade de mudar esse cenário atual? Será que cabe apenas aos órgãos oficiais fiscalizarem esse charlatanismo digital? Ou somos nós que precisamos parar de buscar respostas milagrosas e confortáveis para as dores reais da nossa vida? O fato é que as autoridades brasileiras e os órgãos oficiais já estão em alerta máximo e se posicionando de forma contundente contra o charlatanismo que promete milagres e curas, sem nenhuma base científica ou médica. Diante desse avanço descontrolado, o Conselho Federal de Psicologia emitiu uma nota oficial, alertando que os psicólogos até podem utilizar métodos de coaching, exigindo que a execução respeite rigidamente o código de ética da profissão. Da mesma forma, órgãos de defesa do consumidor e o próprio governo já emitem alertas constantes sobre as fraudes envolvendo perfis clonados nas redes sociais. Para não se tornar a próxima vítima dessa indústria, existem medidas práticas de proteção que você precisa adotar imediatamente no seu dia a dia digital. A primeira regra de ouro é desconfiar piamente de qualquer promessa que ofereça altos retornos financeiros combinado com baixo risco. Em segundo lugar, antes de fechar qualquer contrato ou comprar um curso de marketing ou finanças, cheque minuciosamente se a agência ou profissional possui parcerias e certificações reais, como selos oficiais do Google e da Meta, ou registros em órgãos reguladores, como a Comissão de Valores Imobiliários, para o mercado de capitais. Mas o mais importante é lembrar que esses golpistas só continuam tendo espaço porque nós continuamos cedendo o palco. A partir do momento que estabelecemos um bom senso crítico, isso acaba. Dito isso, mude sua postura, busque conhecimento de verdade por vias tradicionais, entenda pelo menos o básico das áreas que você quer evoluir e pare de terceirizar as decisões difíceis da sua vida para pseudos gurus de internet. O problema não é almejar crescer na vida, ter mais status social ou ser mais atraente. O problema e o perigo é quando os meios que se usa para tentar alcançar isso não passa de golpes, travestidos de falsos atalhos e pura ilusão. Coisas como pessoas gastando fortunas com cursos de mentores que nunca saíram da casa dos pais, mas cobram caro para ensinar como ser um provedor de sucesso. Pessoas destruindo a saúde com medicações para diabetes apenas pelo efeito colateral do emagrecimento estético.
Jovens obcecados em ser influenciadores, antes mesmo de iniciarem o próprio processo de edificação pessoal. A sociedade precisa voltar a ser pé no chão e voltar a dar valor nos processos saudáveis e naturais, como: quer mais prosperidade financeira? Trabalhe, estude formas honestas de se ganhar dinheiro e não gaste tudo com prazeres. Quer emagrecer e ser mais atraente? Eduque sua alimentação, faça exercícios e evite fast food e alimentos processados. Quer ser uma pessoa mais culta e inteligente? Leia bons livros, veja bons filmes, consuma assuntos profundos e edificantes. Não existe almoço grátis. Tudo na vida requer esforço e um pouco de sacrifício. A sabedoria milenar já nos diz: tudo o que vem fácil, vai fácil, e o que vem difícil permanece, fortalece e gera os melhores frutos. Lembre-se que o primeiro passo para a transformação é aceitar a sua realidade hoje, encarar de frente os problemas e buscar a resolução deles pelo caminho estreito, não pelos tentadores atalhos vendidos por gurus, que são apenas ilusões e que no fim geram mais problemas. Parece que o mundo inteiro, e principalmente o Brasil, precisa de uma dose de bom senso, pois assim, golpistas, gurus e muita desinformação seriam erradicados com o passar do tempo, onde o respeito mútuo, a honestidade e principalmente o senso crítico seria a base para um futuro melhor. O paradoxo final é que nunca tivemos tanto acesso à informação, mas também nunca fomos tão pouco informados. Eu acredito que o povo perece por falta de conhecimento e que o primeiro passo para uma grande transformação é a conscientização. Este vídeo, além de um documentário, é a minha contribuição para esse despertar coletivo. E antes de você ir embora, eu quero te fazer um convite. Contribua também para essa causa. Deixe o seu comentário aqui embaixo com a sua reflexão, crítica ou experiência sobre esse assunto. Se esse vídeo te fez pensar, eu te peço respeitosamente que deixe o seu like para fortalecer o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.